Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar da debandada dos secretários do Ministério da Economia, as polêmicas na agenda econômica, os desafios da retomada. Eu converso agora com o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MBA Associado. Sérgio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Sérgio, nós falamos em debandada porque o próprio ministro Paulo Guedes classificou dessa forma. Nós tivemos nesta semana saída de dois secretários, Salim Matar e Paulo Ebel, que cuidariam de privatizações e da reforma administrativa em princípio. Já tivemos outras saídas anteriormente e a gente vê uma dificuldade de se avançar com a agenda liberal, reforma administrativa engavetada, muita pressão para que se mexa com o teto de gastos. Eu queria a sua avaliação em relação a esse momento. O que você acha que pode sair disso tudo? Olha, Denise, a gente está vendo, de fato, como você falou, algumas semanas, alguns secretários importantes que estão saindo do Ministério, né? Dá aquela sensação de que você tem, de fato, uma certa paralisia, você não está conseguindo avançar com o que é relevante nesse momento. Eu acho que o que é mais preocupante fez com que alguns desses secretários saíssem, a gente olhasse para frente com essa preocupação, é que a parte fiscal da economia brasileira vai ter muita dificuldade a partir de 2021. Então, quando a gente olha o cenário que a gente tem, vai ter uma dívida muito elevada, um déficit público muito elevado, e você vai precisar consertar essa parte fiscal a partir do ano que vem. Só que a gente tem pressões por todos os lados, não para diminuir o gasto, mas para aumentar o gasto. Então, a gente tem o próprio presidente que está olhando a eleição e tem o interesse de fazer o Renda Brasil acontecer. Você tem os militares também com intenção de crescer investimento, crescer gasto militar, e o Centrão, a parte política também demandando o presidente para aumentar gasto público. O Guedes, de certa forma, está isolado com a sua equipe. Então, nesse sentido, nesse cenário, eu diria que olhando para frente, a gente vai continuar tendo dificuldades, a gente vai continuar tendo empecilhos para a aprovação de reformas que são importantes na questão fiscal. Em relação ao teto de gastos, acho que o Paulo Guedes passou dos recados mais duros. Ele chegou a falar impeachment. Quando todo mundo não vê condição de impeachment, ele falou, olha, se não respeitar, seria o caminho para isso. Então, ele sente internamente que tem pressão para se manobrar essa limitação, aumento de despesas, não é? Na situação fiscal que a gente está, se a gente continuar dessa forma nos próximos anos, de certa forma o que o Guedes falou não está incorreto, né? Se a gente entrar numa crise fiscal profunda por não fazer o que a gente precisa nos próximos anos, respeitar a regra do teto, fazer um planejamento de gastos efetivo, diminuir o déficit público de fato ano que vem, a gente entra numa trajetória explosiva de crescimento da dívida, o mercado vai reagir com tudo aquilo que a gente já viu acontecer inúmeras vezes na economia brasileira, a taxa de câmbio explode, você tem risco inflacionário por conta disso, e aí a consequência de fato é uma crise política advinda disso. Então ele não está errado. É importante ele dar essa sinalização para o governo tentar arrumar o rumo que perdeu ao longo dos últimos meses por conta dessa questão fiscal que veio pela pandemia. E é complicado quando se começa a falar de possibilidades aí de driblar o teto de gastos, como excluir, por exemplo, investimentos em infraestrutura. Nós sabemos que Dilma recorreu a esse tipo de estratégia, lançamento do PAC, não necessariamente a pedalada, e deu muito errado depois, né? O orçamento de guerra, os créditos extraordinários, eles estão sendo importantes por conta da pandemia, mas ao mesmo tempo eles são perigosos, porque dão esse espaço para a gente eventualmente gastar além do que deveria, e aí pode chegar no final do ano e a gente falar, olha, talvez o orçamento de guerra por conta da pandemia precisa ser estendido, os créditos extraordinários precisam ser estendidos, para a gente fazer o crescimento acontecer precisa ter investimento, precisa tirar do teto. Então assim, acho que a pressão vai ser muito grande por esses diversos atores políticos hoje, em cima do Guedes, em cima da economia, para fazer esse gasto acontecer, né? Porque da parte monetária, a gente já está com uma taxa de juros muito baixa, não tem muitos estímulos adicionais que você pode fazer via política monetária. Política fiscal tem aí uma possibilidade que foi aberta por conta da pandemia que a gente precisa tomar cuidado, né? Não virou uma caixa de Pandora a hora que você coloca o orçamento de guerra, abre essa possibilidade de um forte gasto público aumentar nesse momento, mas isso tem um momento para acabar. Você não pode continuar expandindo intensamente em 2021, 2022, porque aí quem vai pagar a conta é a gente. Agora, Sérgio, como se relança a economia, retoma o crescimento para valer? A gente tem até pontualmente alguns indicadores melhorando. Hoje saíram os dados de serviços, depois de 4 meses negativos, veio uma recuperação muito modesta, mas veio essa recuperação modesta nesse contexto geral que a gente tem, comércio reagindo, mas para entrar numa fase positiva, de fato, sem essa participação do governo, sem aumentar gasto público. Pois é, Denise, a gente está num momento complicado agora que, vamos pensar assim, nos últimos anos a gente estava num caminho que a política fiscal estava se adequando.
a dívida estava caindo, o déficit gradativamente estava diminuindo, estava deixando de ser uma questão relevante. Então, se a gente pega o governo Temer no seu início, né, a maior parte das reformas era do lado fiscal. Depois de um tempo começou a entrar reformas microeconômicas. Eu acho que agora, por conta desse crescimento forte da dívida e do déficit que a gente vai ter esse ano, essa questão fiscal vai ser de novo importante. E a gente não pode escapar dela. Se a gente quiser crescer, se a gente quiser ter estabilidade econômica nos próximos anos, primeiro a gente precisa atacar essa questão fiscal e, se for possível, fazer ao mesmo tempo as reformas microeconômicas que são possíveis. A gente teve um exemplo agora com a lei do saneamento que foi aprovada. Você tem a lei de autonomia do Banco Central, você tem a lei do gás, que pode sair provavelmente em 2021. Então, você pode fazer outras leis como essas acontecerem, mas o cerne da questão econômica hoje, infelizmente, de novo, vai ser a parte fiscal. E a gente não pode perder ela de vista, porque se não tem a questão fiscal resolvida, tudo se perde. E aí você entra em crise, você não consegue fazer mais nada, você tem recessão, você tem um cenário completamente diferente do que a gente estava tendo nos últimos anos, que já não era muito bom. Ainda era um crescimento muito baixo, porque a gente precisava ainda fazer muitas reformas. Então, assim, o caminho está voltando um pouco atrás ao que era antes na questão fiscal, infelizmente. E tem o fator credibilidade também, né? Porque se conta muito com a atração de capital externo, com estímulo ao investimento doméstico, mas tanto o empresariado aqui como o potencial investidor de fora olha muito essa capacidade de o Brasil resistir a uma condição fiscal, uma condição de contas públicas muito deficitária, muito no vermelho, né? A nossa situação fiscal, sempre o pessoal pergunta, mas todo mundo está aumentando a dívida. Está todo mundo aumentando o déficit, não é uma situação só brasileira. Qual que é a nossa diferença? Na verdade, não é só a nossa diferença. A diferença de países emergentes que têm um histórico de mal pagador, tem um histórico fiscal muito complicado. Você entra nesse processo de crescimento muito forte de dívida e déficit, o investidor olha para frente e vai, esse país vai conseguir voltar a um padrão menor de dívida, de crescimento menor do déficit ou não? Há sempre incerteza em relação a quando se olha o passado desses países. E o nosso passado, só recentemente a gente começou a evoluir nessa questão. Então, essa incerteza faz acontecer o quê? A curva de juros de longo prazo começa a sair, a aumentar, os prazos da dívida começam a diminuir, você começa a colocar muita incerteza em relação à capacidade do governo em lidar com a questão fiscal. A gente já está começando a ver isso gradativamente. Por isso que essa fala do Guedes é importante. Ele precisa dar, de fato, uma sinalização forte a partir de agora na questão fiscal. Agora, o mercado ficou meio desconfiado, porque essa curva de juros que você falou, ela subiu exatamente por essa polêmica toda, a tal debandada, pressões de gastos, tudo isso já cria um clima de mais incerteza, né? Porque cria um clima de incerteza em relação ao que vai ser a política fiscal daqui para frente. Se o Guedes está, de certa forma, isolado em torno de atores que são muito fortes e que estão no sentido contrário de aumentar o gasto e não controlar o gasto, a gente fica na dúvida se ele vai ter força para conseguir impor a sua agenda nos próximos anos. A gente tem discussão do orçamento, que vai ser daqui a pouco, que vai ser extremamente relevante para a gente saber as pressões que vão ter de gasto público em 2021, e o cenário, infelizmente, não está muito positivo. A perspectiva, de fato, a gente continuar piorando a dívida nos próximos anos, só que precisa vir do governo, cada vez mais, uma sinalização de que esse vai ser o tom a ser dado, ou seja, de que a questão fiscal vai ser controlada devidamente a partir desse momento. Não adianta só falar. Precisa, a partir de agora, cada vez mais atitudes por parte do governo. Agora o governo vai segurando despesa, vai tentando enquadrar aí o orçamento dentro do que seria razoável. Agora precisa crescer para reforçar a receita, precisa reduzir gastos de uma forma mais estrutural, e aí entram as reformas também. As reformas são importantes para isso, e aí não tem mágica. Reformas que vão via lei do saneamento, por exemplo, lei do gás, essas são reformas que geram crescimento, porque geram investimento em áreas que a gente precisa. Então precisa ter mais tipos de leis deste tipo para os próximos anos, para a gente conseguir gerar investimento, conseguir gerar crescimento. Mas a gente volta a um passo atrás. Se não tiver estabilidade macroeconômica, você não tem horizonte, a empresa não consegue olhar para frente, ver crescimento e ver possibilidade de investimento. Então ela não vai, mesmo com essa lei de saneamento muito boa que a gente tem, se tiver um cenário de incerteza, que você não vai saber o que é os juros, o que é inflação no futuro, o que é crescimento, você não vai fazer um investimento. Você não vai entrar numa aventura não sabendo o que vai ser a economia daqui 5, 10 anos. Então, sempre a gente fala em economia, por mais que seja difícil a gente estar retornando essa agenda, não tem escapatória. A questão fiscal agora é primordial. Resolvida a questão fiscal, sinalizada positivamente, o resto
a gente vai conseguindo fazer e vai se adequando. Mas essa a gente não pode escapar. E seria bom que viesse reforma tributária e administrativa também, não? São duas essenciais. A tributária, o governo deu uma sinalização positiva, a PIS/COFINS é um primeiro sinal importante. Eu espero que tenha a questão da PEC 45, que junta ICMS e ISS também, faz uma reforma mais ampla. Acho que vai acabar indo por esse lado. E a administrativa, que foi o cerne da discussão recente da saída do Ebel da secretaria, né, e a dificuldade de ver essa reforma avançar. E aí, Denise, entra uma questão política. A gente está falando do servidor público, que já na reforma da Previdência foi muito afetado. Então, você pedir uma reforma intensa que afete novamente o servidor público no mesmo ciclo político como a gente está tendo agora, num presidente que está indo para o seu terceiro ano de mandato, é difícil imaginar que vai acontecer. Então, por isso, um pouco dessa preocupação. As grandes reformas que a gente precisa, a tributária, que precisa de uma discussão com os governadores, a da administrativa, será que a gente consegue avançar nesse momento de tanta incerteza política? Essa é a dificuldade. Talvez a gente não consiga, vai ter que ficar para um próximo governo. Talvez respeitando o direito adquirido, você posterga, mas você cria um horizonte melhor em relação à máquina pública, né? Eu acho que a questão da tributária e da administrativa, a gente está naquele momento que teve da Previdência há alguns anos atrás. A reforma da Previdência começou a discutir em 2016, foi aprovada em 2019. Então, acho que a gente precisa ter uma discussão grande na sociedade, na política, no governo, da tributária e da administrativa, para criar um grau de convencimento dessas reformas. E aí a gente consegue avançar. Perfeito, eu conversei aqui com o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Sérgio, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise, foi um prazer. Vocês.